boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Restos mortais de jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo estão a caminho da sede da PF em Brasília. A análise será feita pelo Instituto Nacional de Criminalística. O avião pousou há pouco no Aeroporto Internacional do Distrito Federal. Policiais militares brigam no trânsito no Rio de Janeiro. Um deles levou um tiro na cabeça. Toda quinta-feira tem o quadro Casos de Polícia. E hoje nós vamos falar sobre o assalto ao Banco Central de Fortaleza. O crime completa 17 anos. Os bandidos levaram 160 milhões de reais. Dia de Corpus Christi e de confecção dos enormes tapetes pelo Brasil. Em São Paulo, os fiéis usaram serragem colorida. No Rio de Janeiro, 50 toneladas de sal. E em Minas Gerais, o tapete serviu também para arrecadar alimentos. Bom, e a gente abre essa edição de hoje indo direto a Brasília, porque os restos mortais do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo já chegaram até o aeroporto do Distrito Federal. O repórter Igor Damasceno está por lá. Boa noite, Igor. Esse comboio já está a caminho da Polícia Federal? Oi, Érica, boa noite a você, a Augusto, também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. Sim, Érica, os restos mortais de Bruno Araújo e também do jornalista britânico Dom Phillips já estão em deslocamento para a sede da Polícia Federal, que é onde nós falamos ao vivo nesse momento. Eles chegaram agora há pouco, por volta das 18h30, no horário de Brasília, no Aeroporto Internacional do Distrito Federal. O comboio mobilizou um forte esquema de segurança e pode chegar a qualquer momento aqui na sede da Polícia Federal. Eu lembro a vocês que esses restos mortais foram encontrados ontem à tarde em Tabatinga, em Atalaia do Norte, seguiram para Tabatinga, no interior do Amazonas, antes da transferência para o Distrito Federal. Agora o comboio está em deslocamento, o trajeto é algo em torno de 7 quilômetros, dura 10, 15 minutos aqui para a sede da Polícia Federal. A perícia começa a ser feita amanhã no Instituto Nacional de Criminalística. Os primeiros resultados devem começar a chegar já entre terça e quarta-feira da semana que vem. Hoje nós conversamos com uma criminalista, ela tem experiência nesse tipo de trabalho e deu detalhes de como deve proceder o trabalho dos peritos da Polícia Federal. Vamos acompanhar na reportagem. O trabalho da perícia começou com os objetos encontrados ainda durante as buscas. Roupas, remédios e a mochila passam por análise na Superintendência da Polícia Federal em Manaus. Com a chegada dos corpos de Dom Phillips e de Bruno Araújo em Brasília, os peritos criminais do Instituto Nacional de Criminalística também devem colher amostras. Se houver marcas de tiro, o primeiro exame a ser feito é o de balística. Dependendo da situação em que foram encontrados, os peritos também devem examinar a arcada dentária e colher amostras para um exame de DNA com familiares. Esta criminalista explica o procedimento. O perito criminal realiza uma série de análises científicas, verificando os vestígios produzidos e deixados pelo crime e pelo criminoso, a partir de exames laboratoriais e fotográficos. É a necrópsia, que começa com a análise externa do corpo e depois interna, verificando possíveis furos de bala, lesões, os instrumentos utilizados, sendo que todos os órgãos identificados vão ser analisados para saber o motivo da morte e quem pode ter cometido. De acordo com as investigações, há fortes indícios de que Bruno e Dom foram assassinados a tiros. Os corpos foram esquartejados, queimados e enterrados em uma vala. Essa imagem divulgada pela Polícia Federal mostra que 3 quilômetros separam o local do crime de onde os restos mortais estavam. Os 2 pontos são examinados. Sempre que temos uma investigação sobre morte violenta ou suspeita, a perícia criminal vai realizar uma série de exames para identificar o autor, a forma como o crime foi cometido, a arma utilizada, o local e a hora em que foi cometido e os demais resultados daquelas ações sobre as vítimas, além de buscar identificar e verificar os autores envolvidos. O crime repercutiu entre as autoridades em Brasília. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro se solidarizou com os familiares dos 2 homens. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse que espera que todos os envolvidos no crime sejam punidos com rigor da lei. Já a deputada Joênia Wapichana, que representa os indígenas na Câmara, afirmou que é necessário continuar com o trabalho de proteção dos territórios e da vida dos povos indígenas.
Esse era parte do trabalho desenvolvido por Dom Phillips e Bruno Araújo, no Vale do Javari. Hoje à tarde, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também se manifestou por meio de nota. A pasta expressa solidariedade e também o pesar pelas mortes de Dom e de Bruno e enaltece o trabalho desenvolvido pela Polícia Federal e pelas Forças Armadas no caso. A qualquer momento eu posso chamar vocês de volta, mostrando, também registrando a chegada dos restos mortais aqui na sede da Polícia Federal. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Igor. E a Polícia Federal informou os detalhes das mortes do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo na Amazônia. Os irmãos que confessaram o crime estão presos. A polícia desvendou o caso com a confissão de Amarildo Oliveira, o primeiro suspeito preso na semana passada. Ontem, o pescador foi levado de barco à região das buscas e, com as informações passadas por ele, a polícia fez a reconstituição do crime. Amarildo apontou o local onde o jornalista e o indigenista foram mortos, às margens do rio Itaquaí, e indicou em qual ponto os corpos foram ocultados, 3 quilômetros mata adentro. Os restos mortais de Bruno e Dom foram retirados ontem à noite do local e encaminhados para a perícia em Brasília. A embarcação que as vítimas usavam foi afundada na mesma região e deve ser retirada nos próximos dias. A Polícia Federal disse que houve um desentendimento entre Amarildo e as vítimas. Eles teriam sido mortos a tiros, mas apenas a perícia vai confirmar a informação. As investigações seguem em sigilo e a motivação dos crimes ainda não foi informada. Um vídeo gravado pela equipe da TV Al Jazeera meses atrás mostra uma abordagem da equipe de fiscalização onde Bruno estava a Amarildo. Além de Amarildo e o irmão Ozenei, 3 suspeitos estariam sendo investigados. Um possível mandante não foi descartado. Alessandra Sampaio, esposa do jornalista inglês, se manifestou por escrito. Este desfecho trágico põe um fim à angústia de não saber o paradeiro de Dom e Bruno. Agora podemos levá-los para casa e nos despedir com amor. Hoje se inicia também nossa jornada em busca por justiça. As associações de correspondentes estrangeiros no Brasil lamentaram o desfecho trágico e lembraram que Dom Phillips fez parte da direção de uma das entidades. O Dom era uma pessoa incrível, um profissional excelente, muito fácil de fazer amigos e uma referência para todos nós, correspondentes estrangeiros, quando se tratava da região amazônica. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari também se manifestou. Isso nos traz uma consternação tremenda, né? A maldade que estes sujeitos fizeram com 2 pessoas que estavam fazendo apenas o seu trabalho. O jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Araújo estavam desaparecidos desde o dia 5 de junho, na terra indígena Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Amazonas. Dom Phillips era colaborador do jornal britânico The Guardian e morava no Brasil desde 2007. Apaixonado pela floresta, o jornalista escrevia um livro sobre a Amazônia. Bruno Araújo era servidor licenciado da FUNAI e continuava atuando na região. E olha, no Rio de Janeiro, um policial civil aposentado foi morto a tiros no quintal de casa por 2 criminosos. Quem tem mais informações para a gente direto do Rio de Janeiro é o repórter Tony Vendramini. Tony, como é que foi esse crime aí? Boa noite, Érica. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o policial civil aposentado Carlos Magno Poveda Júnior, de 59 anos, estava no quintal de casa, na zona norte da cidade, quando foi surpreendido por 2 homens armados. Eles dispararam contra Carlos Magno e fugiram. A vítima ainda foi socorrida para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Mais tarde, policiais militares estiveram no local do crime e encontraram uma pistola 9mm. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. Também no Rio de Janeiro, uma briga de trânsito entre policiais terminou com um deles baleado na cabeça. O policial militar Jorge Xavier, que está de moto, discute com o motorista de um carro, o PM João Paulo Machado Silva.
Jorge desce da motocicleta e, segurando uma arma, parte em direção ao veículo, dando um chute na lataria. De dentro do automóvel, João Paulo reage e atira. Jorge cai no chão, se contorce e tira o capacete. O outro foge. Depois de instantes, mesmo ferido na cabeça, ele se levanta. O policial passou por cirurgia e está internado em observação. Na delegacia, o agente que atirou disse que agiu em legítima defesa e foi liberado para responder em liberdade. Os 2 PMs tiveram as armas apreendidas. Na zona sul de São Paulo, mais um crime registrado por câmeras de segurança. Uma entregadora passou mal depois de ser assaltada. Ninguém foi preso até o momento. A mulher desce do carro e vai até o portão entregar um pacote. 2 homens surgem na sequência. Eles estão armados e anunciam o assalto. Pedem à dona da casa que entre e obrigam a vítima a abrir a porta traseira do carro. Recolhem vários pacotes. A moça ainda tenta segurá-los, mas desiste. Os ladrões então saem correndo. O susto é tão grande que a jovem quase desmaia e senta no asfalto. Desesperada e tremendo, pede ajuda a uma pessoa que passa do outro lado da rua. A dona da casa que receberia a encomenda corre para ajudar a entregadora. E uma câmera de segurança do condomínio Leme 2, na zona oeste do Rio de Janeiro, registrou o momento em que a caixa d'água desabou sobre um dos prédios. O vídeo gravado por uma câmera de segurança do condomínio mostra o momento em que 2 moradores notam que a torre de água começa a desabar. Desesperados, eles correm. De repente, todo o local é atingido por uma enxurrada e por detritos do prédio atingido. Carros que estavam ao redor também ficaram destruídos. A caixa d'água desabou na manhã de ontem em um condomínio de moradias populares do governo federal em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Ela atingiu um dos blocos, afetando 20 apartamentos, além de outros 10 de um prédio vizinho. O local foi interditado pela Defesa Civil. Somente no final da tarde, moradores foram autorizados a entrar um a um no edifício para recolher os pertences. A prefeitura cadastrou os desalojados e liberou o pagamento do aluguel social para quem perdeu o imóvel. A Caixa Econômica Federal cobrou explicações da construtora, que informou que a torre é fabricada por uma empresa terceirizada. De acordo com a polícia, o síndico do prédio e os engenheiros responsáveis pela obra foram ouvidos pela polícia. Foi realizada também perícia no local. Os bombeiros do Rio de Janeiro encontraram o corpo do modelo que desapareceu depois de ser levado por uma onda. Com a ajuda de drones, os bombeiros fizeram buscas na orla da zona oeste do Rio. Eles encontraram o corpo de Tunay Antunes, de 30 anos, em uma região conhecida como Prainha. O modelo estava desaparecido desde terça-feira, quando foi arrastado por uma onda no mirante do Roncador, enquanto pescava com a namorada e também modelo Jossi Silink, de 39 anos. É muito importante lembrar a população para que evite estar nessas áreas, como costas e pedras, principalmente em dias de ressaca. O corpo será levado para Tubarão, município de Santa Catarina, onde Tunay nasceu. O cunhado do modelo esteve hoje no Instituto Médico Legal, mas deixou o IML sem dar entrevistas. 20 toneladas de sabão em pó falsificado foram apreendidas em uma fábrica clandestina no interior de Minas Gerais. 9 pessoas foram presas em flagrante durante a ação da polícia em Nova Serrana. O galpão era usado pela quadrilha há 7 meses para embalar o sabão em pó caseiro em caixas de marcas famosas. A polícia apreendeu vários equipamentos caros, como esteiras, empilhadeiras e balanças. Tudo era usado na fabricação clandestina. De acordo com os envolvidos, o produto era vendido em cidades da Grande Belo Horizonte e no interior do Rio de Janeiro. A polícia alerta que esse sabão apreendido é de qualidade bem inferior à original e que, por se tratar de um produto com elementos químicos, pode ser prejudicial à saúde. O assalto ao Banco Central de Fortaleza, um dos maiores crimes, maiores roubos da história do país, completa 17 anos. Os bandidos cavaram um túnel, entraram no caixa forte do banco e levaram mais de 160 milhões de reais sem disparar nenhum tiro. Teve até filme sobre isso, né? Sim. A reportagem especial do quadro Casos de Polícia é de Emerson Tchalian. Quem
passa por esta rua no centro de Fortaleza não imagina o quanto o endereço ficou famoso por causa de um crime que foi parar nas telas do cinema. Uma pequena redistribuição de renda. Rua 25 de Março, número 1071. Esta foi a casa que abrigou o quartel-general de uma quadrilha audaciosa. O ponto de partida de um dos maiores assaltos a banco da história do Brasil. Em maio de 2005, 3 meses antes do assalto, o bando alugou a casa a 80 metros da sede do Banco Central. Aqui eles montaram uma empresa de fachada. O túnel, escavado a 4 metros de profundidade, era estreito, com apenas 65 centímetros de altura e 70 de largura. Em 3 meses, os 80 metros foram finalizados e eles chegaram ao cofre do Banco Central. Os bandidos entraram no Caixa Forte no sábado, 6 de agosto, e encontraram o paraíso. A quadrilha esvaziou 5 compartimentos de cédulas. O valor total do roubo foi estimado em 164 milhões de reais. A quadrilha que esvaziou os cofres do Banco Central teve muita ousadia. Ousadia por quê? Porque eles tinham informação privilegiada dentro do banco, mas uma qualidade supera a ousadia. Foi o profissionalismo desses bandidos. De outra parte, nós encontramos um completo amadorismo do banco, que não conseguiu fazer naquela oportunidade um esquema de segurança para proteger tanto dinheiro. O crime só foi descoberto na segunda-feira, 8 de agosto de 2005, no início do expediente. As 2 câmeras de segurança que ficavam dentro do Caixa Forte não gravavam imagens. Quando a Polícia Federal foi acionada, não imaginava o que encontraria aqui. O policial federal Enéas foi o primeiro agente a entrar no túnel cavado pelos bandidos. Os primeiros metros que eu estava no túnel, a sensação de encontrar alguém era muito grande. Por quê? Porque o túnel estava muito iluminado, os ventiladores estavam ligados, as luzes estavam acesas. Eu vi que aquilo era uma obra de profissional mesmo. O policial quase virou alvo dos colegas. Quando eu subi lá no telhado da casa, simplesmente todas as polícias que estavam fazendo cerco lá, né? Disseram, desce, 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 porque eu estava armado, não estava de uniforme. Então eles pensavam que era outro. Então eu vi aquele também, aquele momento, eu digo, é agora, vou morrer da mão de colegas. As 3 toneladas de dinheiro foram transportadas neste furgão, mas o grupo cometeu falhas. As digitais é uma das coisas que ajudou bastante, né, a identificar esse pessoal. Foram pistas que a polícia foi juntando para chegar rapidamente nessas pessoas. A compra de 11 carros de luxo com R$900 mil em espécie nesta loja de Fortaleza foi mais uma pista. A cegonha foi interceptada em Minas Gerais, a caminho de São Paulo. Dentro dos veículos, a polícia encontrou milhões. Antônio Celso foi o delegado da Polícia Federal responsável pela investigação. Essa foi uma das primeiras pistas concretas que nós levantamos. Dava para você ver do vidro o dinheiro escorrendo pelo revestimento do banco do veículo. O total foi aproximadamente de 4.900.000 a 5 milhões em espécie localizado na carreta. Charles, o dono da carreta, foi o primeiro integrante do bando a ser preso. Um mês depois do assalto, a Polícia Federal descobriu uma das bases da quadrilha. Esta casa na periferia de Fortaleza, onde 5 integrantes do bando foram presos e mais de 12 milhões de reais recuperados. A investigação logo descobriu que um vigilante do banco passou todas as informações para a quadrilha. O mentor, Antônio Jussivan dos Santos, o alemão, só foi preso 3 anos depois no Distrito Federal. Ele confessou que ficou com 5 milhões do assalto. Danilo Fontinelli foi o juiz federal do caso.
Pelo menos 140 integrantes da quadrilha foram denunciados, 120 condenados e 30 foram presos. Não valeu a pena para ninguém, nem para familiares dos envolvidos, nem para uma espécie de uma aposentadoria, né, que se fosse o caso deles, nenhum fez isso. A polícia descobriu todos os envolvidos, prendeu, o Ministério Público denunciou e a Justiça fez o procedimento que era devido. 2 bandidos morreram e outros 2 ainda não haviam sido capturados, até que uma reportagem exibida aqui no Rede TV News mudou a história de um deles. Em 2018, o jornal noticiou a diminuição da pena de Antônio Artenho dos Santos, o Bode, sem nunca ter sido preso. A foto dele, que não havia sido divulgada, foi exibida e no dia seguinte, o criminoso foi preso. O Bode era uma questão meio de honra para nós, né? Nós fizemos umas 2 ou 3 diligências que quase culminaram na prisão dele e por questões de segundos ele tinha conseguido fugir. A partir do momento que a foto dele foi publicada, possivelmente alguém tenha visto, reconhecido e passado a denúncia para a polícia. Do início, que a própria população colocou como um roubo espetacular, como um roubo, uma obra de arte, digamos assim, no final que a gente chega é o quê? É que foi na realidade, um roubo só de consequências de desgraça, né? Cerca de 25 milhões de reais em espécie foram recuperados e outros milhares em bens. E a pergunta que não cala: onde estão os cerca de 100 milhões de reais que nunca foram encontrados? O assalto ao Banco Central ainda não terminou. A gente vai voltar a Brasília agora com o repórter Igor Damasceno, porque os restos mortais do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo acabam de chegar lá à sede da Polícia Federal. Igor, boa noite mais uma vez. Boa noite novamente, Érica. Boa noite novamente também para todos que nos acompanham aqui no Rede TV News. É como você disse, Érica, o comboio da Polícia Federal acabou de chegar aqui na sede da PF, só que não passou aqui pela frente da sede, que é onde a imprensa tem acesso. Foi, na verdade, por trás. Lá somente os policiais federais têm acesso, mas a gente conseguiu registrar o momento em que a van que trouxe os restos mortais de Dom Phillips e de Bruno Araújo saiu daqui da sede. Nós temos essas imagens, vou pedir para colocar no ar agora. Essa van branca é quem trouxe os restos mortais do Aeroporto Internacional de Brasília para a sede da Polícia Federal. O comboio chegou a cerca de 15 minutos, mais ou menos. Eu lembro a vocês que o avião da Polícia Federal desembarcou no aeroporto de Brasília por volta de 6h30 da noite, no horário daqui. Ele veio lá de Tabatinga, no interior do Amazonas. Esse voo foi por volta de meio-dia, 1h da tarde. Só que antes de chegar ao Distrito Federal, ele desembarcou em Porto Velho, a capital de Rondônia, para abastecer. Por volta das 4h da tarde, o voo embarcou novamente, agora sim, rumo à capital federal. Agora, com os restos mortais aqui no Instituto Nacional de Criminalística, os peritos da Polícia Federal vão começar a perícia. O que eles vão fazer primeiro? Um exame de DNA junto aos familiares de Dom Phillips e de Bruno Araújo. Também devem analisar a arcada dentária e, se tiver marcas de tiro, vão fazer um exame de balística, já que um dos principais suspeitos de ter assassinado esses 2 homens, Amarildo da Costa, ele disse que acertou tiros, deu tiros contra o indigenista e o jornalista britânico. Essa perícia deve ficar pronta em até 10 dias, mas também já pode sair os resultados iniciais já a partir de terça e quarta-feira. Essa perícia também vai apontar a causa da morte, se foi realmente esses tiros ou se foi o esquartejamento, se no momento do esquartejamento algum deles ainda estava vivo, mas eu lembro a vocês que além dos tiros e do esquartejamento, os corpos também foram queimados antes de serem enterrados na vala lá em Atalaia do Norte. A gente segue acompanhando e a cobertura completa a gente vai acompanhando ao longo da nossa programação. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Igor. O Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos, o DENARC, da Polícia Civil de São Paulo, pediu à Justiça o sequestro de bens de um contador que já trabalhou para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. João Muniz Leite é suspeito de lavagem de dinheiro do crime organizado.
A denúncia aponta que ele e a mulher ganharam 55 vezes em loterias federais no ano passado, tendo dividido o valor de um dos prêmios com um traficante de drogas ligado ao PCC. Muniz foi o contador responsável pelas declarações de imposto de renda de Lula entre 2013 e 2016. Muita sorte, né? Bom, morreu hoje aos 76 anos o vereador Arnaldo Faria de Sá. O político ficou conhecido pela luta em favor dos idosos e aposentados. Ele foi secretário de Governo e de Esportes também da Prefeitura de São Paulo. Atuou em Brasília como deputado federal e na década de 90 presidiu a Portuguesa, tradicional clube de futebol paulistano. Arnaldo estava internado desde o último dia 6. Ele havia contraído o Covid-19, mas segundo o Hospital Vila Nova Star, essa não foi a causa da morte. O corpo do parlamentar será enterrado amanhã. Arnaldo deixa esposa, 2 filhas e 3 netos. Em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, uma comunidade ficou isolada depois que uma ponte foi destruída por causa das fortes chuvas em Pernambuco nas últimas semanas. Para sair da comunidade só mesmo num bote ou nessa balsa improvisada. Tem sido assim há 2 semanas, desde que o rio Jaboatão transbordou, destruindo a única ponte que dava acesso a essa área, na zona rural de Jaboatão dos Guararapes. Uma travessia cansativa e perigosa para a dona Estelina, de 73 anos. Eu estou mais na casa da minha filha porque está complicado eu ficar lá, sem acesso a um transporte, a um socorro se precisar. Aí está difícil. Aqui no assentamento Engenho Santana vivem aproximadamente 150 pessoas. A maioria vive da agricultura familiar. Desde que a ponte caiu, equipes da Marinha têm auxiliado os moradores a atravessarem o rio Jaboatão, mas mesmo assim eles estão passando por dificuldades, porque esse bote só fica disponível das 9 da manhã às 4 da tarde. Depois desse horário, eles só contam mesmo com essa balsa, que foi emprestada por um amigo da comunidade. À noite o sufoco é grande e, além disso, a ausência da ponte causa prejuízo financeiro. Seu Israel, que planta milho, diz que agora é um sacrifício escoar a produção. A gente tem nossos direitos, pagamos nossos impostos, pronto. A gente tem mercadoria para transportar daqui para fora, como agora São João nós chamamos milho, tem mais de 600 mãos de milho. Mas como é que a gente vai tirar? Se que nem a rodagem nos ajuda. Jaboatão dos Guararapes foi a cidade mais atingida pelas fortes chuvas em Pernambuco. 64 pessoas morreram vítimas de deslizamentos de encostas. 665 vítimas das chuvas ainda estão desabrigadas no município. A ponte que existia não era essas pontes, mas dava para passar. A prefeitura não chegou em momento algum para dizer, ó, a gente vai fazer uma manutenção, ajeitar, melhorar. Aí caiu e agora está aí uma obra maior ainda para fazer. Se não fez uma melhoria, quanto mais uma obra completa. Em nota, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes disse que o serviço de terraplanagem na estrada do Engenho Santana vai ser feito ainda nesta semana e afirmou que a construção de uma nova ponte deve ser concluída em 1 ano. Os tapetes de sal, que são uma tradição no feriado de Corpus Christi, voltaram a enfeitar a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Por que a gente não faz a mistura com azul e o coisa vai ficar lindo? A criatividade dita as cores de cada desenho. São 60 figuras religiosas que vão do papel para o chão. O material principal é a serragem. 10 toneladas, já pigmentadas, com toques de argila, pó de café e casca de ovo, viram uma obra de arte. As sementes de macunã, uma espécie de amuleto, vindas especialmente da Bahia, finalizam o terço e o manto de Nossa Senhora Aparecida. O tapete de Corpus Christi é a demonstração de fé externa, de alegria por o amor que tem a Jesus na Eucaristia. Então, é exaltar Jesus Eucarístico, né, a Sagrada Comunhão, corpo e sangue do nosso Senhor Jesus. Tão importante quanto o significado do tapete é o ato de participar da confecção dos desenhos. Uma tradição católica que passa de uma geração para outra e neste ano tem um gostinho especial. O evento retornou após 2 edições suspensas por causa da pandemia. A alegria
fé e devoção também estão representadas na dedicação dos fiéis. Cerca de 1000 voluntários de várias comunidades começaram o trabalho cedinho. Não tem frio, desde as 5h30 nativa já. Aqui aquece o coração, aquece a alma. Aquece tudo. O tapete tem 800 metros de extensão, com saída e chegada na matriz do centro histórico. A Quatrocentona Santana de Parnaíba decora as ruas há 60 anos. 20.000 pessoas são esperadas para ver a decoração. 3 missas são realizadas durante o dia. Na última delas, ocorre a procissão que passa por cima dos ornamentos. O tapete é feito para ele, né? É para Jesus. E o padre ali que está segurando, conduzindo o Santíssimo, é o primeiro que passa porque é Cristo ali no Santíssimo Sacramento que está indo. Atrás vem todos os fiéis. Até a hora da Via Sacra, os visitantes passeiam apenas pelas laterais para admirar o trabalho. Aqui é muito bonito, né? Já há uns 8 anos que eu venho e aí eu trouxe as crianças, né, para poder ver. Ontem a Manuzinha me pediu, papai, me leva para ver os tapetes, que ela adora. Você gostou das cores? Você chegou a ver algum desenho, alguma coisa que te chamou mais atenção? Eu gostei bastante dos desenhos de Jesus, ficaram muito bonitos. Tradicional em Corpus Christi, né? Esse VT que você viu foi em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Os fiéis acordaram cedo para preparar esse tapete lindo. Agora sim a gente vai ver um tapete de sal, que é uma tradição também no feriado de Corpus Christi, lá na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O maior tapete de sal da América Latina é também a maior atração do calendário de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os números impressionam. São 240 painéis confeccionados ao longo de 1.700 metros, com 50 toneladas de sal. A Ana Beatriz acordou às 3 da madrugada para encontrar com os amigos e decorar a rua. Eles pensaram até no café da manhã. Tem que ter café da manhã, tem que ter bolo, tem que ter pão, porque pra gente fazer esse tapete aqui dá um trabalho danado, viu? Foram 2 anos sem o evento por causa da pandemia, mas os tapetes voltaram com força total. 6.000 voluntários botaram a mão na massa, ou melhor, no sal, movidos pela alegria e pela fé. 2 anos em casa sem essa festa foram muito difíceis, porque a gente deixou de expressar o nosso amor a Jesus Eucarístico. E poder estar aqui contribuindo para o maior tapete de sal da América Latina, servindo ao Senhor, demonstrando nosso amor, nosso serviço, dando nosso tempo, é inexplicável. De manhã, o governador Cláudio Castro, do PL, visitou o local. A festa do Corpus Christi, além de a gente celebrar o corpo de Cristo, também tem essa visão da comunidade junta, trabalhando, a comunidade unida, que é convivendo, montando os tapetes. Este ano, a confecção do tapete também foi mais cedo do que o de costume. Transferimos para amanhã, por conta, sobretudo, de mobilidade, à noite, segurança, e também para poder ampliar um pouquinho mais o tempo de visitação dos tapetes. Dia de muita fé também em Minas Gerais, o Corpus Christi desse ano retomou tradições e contou com ações de solidariedade. A reportagem é da Patrícia Contaldi. Nas ladeiras da histórica Ouro Preto, moradores e turistas também retomaram a confecção dos tapetes, feitos com serragens coloridas, cal e pó de café. Mais de 25.000 pessoas acompanharam as celebrações. Em Sabará, na Grande Belo Horizonte, muitos fiéis foram para as igrejas, já nas primeiras missas do dia. A procissão percorreu as ruas de pedra da cidade, todas decoradas. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado. As imagens deram forma aos símbolos do catolicismo. Durante a missa, aqui na Igreja Matriz de Sabará, a emoção tomou conta dos fiéis, que celebraram com fé a instituição da Eucaristia, o corpo de Cristo. Depois de 2 anos de pandemia, a gente percebe assim, um desejo muito grande de Deus, de alimentar-se de Deus. E a solenidade do corpo e do sangue de Cristo recorda essa presença real do Senhor entre nós. Meu Jesus,
É o Cristo vivo, a ressurreição. Na capital mineira, os tradicionais tapetes receberam doações de alimentos que foram levados para instituições carentes. Solidariedade que alimenta a alma e a fé. Muita fé, muito carinho, muito amor, né, que a gente faz tudo isso. O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, ressaltou a importância da partilha entre os pobres. A nossa vida não se esgota neste tempo, nem nas nossas coisas, muito menos no que ajuntamos, nem daquilo que queremos ganhar à custa do sacrifício dos outros. Temos muita fé em Jesus, que a certeza que Ele sempre está no meio de nós. Por hoje é só, o Rede TV News fica por aqui. Uma excelente noite para você. Aproveite bastante aí esse feriado prolongado e amanhã a gente volta às 19h30. Obrigado pela sua audiência, uma ótima noite e até amanhã.